Jesus é Deus ou é um simples profeta? Neste vídeo eu quero convidar todo aquele que diz, me mostra na Bíblia onde está escrito que Jesus é Deus, para assistir todo este vídeo até no final, porque neste vídeo eu irei apresentar 10 versículos que vão lhe surpreender bastante. Começando com o 1 João 5,7, que diz o seguinte: porque 3 são os que testificam no céu, 3 elementos que testificam no céu: o Pai, Yahweh, a Palavra, Yahusha, e o Espírito Santo, Ruach HaKadosh. E estes 3 elementos são um. Esses 3 elementos é que formam o nome de Deus. Deus é o único Deus, que é constituído por esses 3 elementos. Hebreus 1,8, mas acerca do Filho diz o seguinte, o escritor do Hebreu, acerca do Filho, diz o seguinte: ó Deus, está a falar do Filho, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor Yahusha, Jeová, ó Jesus, e tu, Senhor Jesus, no princípio fundaste a terra e a terra são obras da tua mão. Interpretando o capítulo 9, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus Filho, o Deus Pai, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Significa que Jesus Cristo, em Hebreus 1, 8 a 9, está sendo chamado de Deus. Por quê? Porque Jesus é Deus. Como assim é Deus? Porque ele não é uma coisa que foi criada com Jeová, com Yahweh. É uma coisa sobrenatural que existia desde a antiguidade, como você irá ver no fim desse vídeo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo que está a falar aqui é a palavra. Essa palavra é Jesus Cristo, como vais ver ainda nesse vídeo. No princípio, esta palavra, esse Jesus Cristo no princípio, estava junto com Deus. Não é uma coisa que foi criado, não. Estava junto com Deus, em pé de igualdade, convivendo e compartilhando mesmas coisas com Jeová, como colegas ou como amigos. Yahweh e Yahusha estavam juntos no princípio. E o Verbo era Deus. Este Jesus não era como uma coisa significante, ou um ajudante, um servo, não. Quando ele estava, Yahusha estava com Yahweh, lá no princípio, o Yahusha não estava como uma coisa inferior, não. Era como Deus também. Eram 2 elementos, como Deus. E tinha o Espírito Santo, aquele que pairava sobre a face das águas, lá no Gênesis. Também era como Deus, não como uma coisa insignificante. Logo são 3 elementos que se uniram e organizaram que vamos fazer esse mundo, fizeram esse mundo. E esses 3 elementos, para não haver cheio de divisões, escolheram apenas um único nome, que é Deus, o Supremo. Mas dentro desse nome de Deus encontramos 3 elementos que compõem esse Deus. Tudo foi feito por ele, por quem? Por Jesus, que estava lá no início. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne, em João 1,14. O mesmo Verbo que estava lá no início, que se falou lá no início, que estava com Deus, que tinha o cargo de Deus também, esse Verbo, com o andar dos anos, com o passar dos anos, é que se encarnou, se fez carne e habitou entre nós. Não se fez carne e ficou lá no céu, não, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a capacidade que Jesus Cristo teve, cheio de glória. Nós vimos a glória de Deus, de Jesus Cristo, que ele na verdade é o Supremo. Então, em João 1,10 diz o seguinte: estava no mundo, aquele Verbo aí, que se encarnou, que é Jesus Cristo, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, como nós falamos, que tudo foi feito por ele, e sem ele nada que foi feito. Então, o Jesus que estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, Jesus Cristo.
Mas e o mundo não o conheceu. Nós não conseguimos descobrir que, afinal de contas, este mundo aqui foi feito por Jesus Cristo. Ou esse Jesus Cristo que nós estamos a conviver com ele aqui, é esse que fez tudo isso. Nós não descobrimos isso. Ele veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Ele veio para a sua criação, mas a sua criação não o recebeu. Como o meu irmão bem sabe, nós o maltratamos, o perseguimos, o odiamos, o cuspimos, o crucificamos, o matamos. Por quê? Porque nós não o reconhecemos que este, na verdade, é o próprio Deus que estava aqui conosco. Este Senhor aqui que fez tudo isso, nós não o reconhecemos. Ele veio à sua criação e a sua criação o ignorou. João 1, 10 a 11. João 6,62 diz o seguinte, e ele próprio Jesus que está falando. O que seria de vós? Que espanto vocês teriam no dia em que vocês verem o Filho do Homem a subir para onde ele primeiro estava? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Então nos perguntar isso, porque vocês estão aqui a não acreditar que, na verdade, eu sou o Filho do Homem. Pensa que eu sou uma pessoa qualquer, filho de José, não sei o quê, que estou a me orgulhar. Estou a blasfemar quando eu falo que eu e meu pai somos um. Vocês acham que estou a mentir? Então, no dia que vocês verem eu a subir para onde eu estava, o que vai ser de vós? A parte que nos interessa aqui é para onde primeiro estava. Significa ele estava nos céus. A sua trajetória, o seu historial não começou no parto da Maria, não. A sua vida não começou com o parto da Maria. Ele já é um ser sobrenatural, eterno, que já vinha vivendo desde muito tempo. Então, depois de muitos anos, a própria Trindade é que escolheu que ele devia se apresentar ao mundo como um bebê. Por isso ele se organizara, teve que se encarnar e passar por ventre da Maria, nascer como um bebê. Se eles quisessem, ele poderia vir como um anjo, com cheio de asas, chifre, com toda aquela glória, ou poderia vir como um ser sobrenatural. Se eles quisessem, mas a Trindade escolheu dessa maneira. Mas mesmo que ele viesse em forma de anjo, com 6 asas, com qualquer formato, nós íamos o matar na mesma. Nós iríamos dizer que é esse que fez o mundo. Então, se estamos a passar por isso, então é ele. Então vamos o matar. Íamos o matar. Primeiro íamos exigir muita coisa. Hoje a temperatura está muito quente hoje, diminui a temperatura. O sol está a aquecer muito hoje, diminui. Está a chover muito hoje, então faz parar essa chuva porque nós queremos trabalhar. Íamos exigir muita coisa, depois de nós convencermos que é seu pai. Depois disso nós íamos o perseguir e íamos o matar para ficarmos livres. Sempre ia acontecer isso. Então eles, a própria Trindade, fala do Yahweh, Yahushua, o próprio Filho e o Espírito Santo. Eles, Jeová, Jesus e o Espírito Santo, organizaram, pensaram que seria melhor o próprio enviado isse no mundo e se apresentasse em forma de bebê. Mas ele estava lá nos céus. A sua vida não começou no nascimento, não, de Maria. Quando se encarnou, não. Ele já vinha vivendo. Por isso ele confirma que o que seria de vós quando, no dia que vocês me vissem, eu a subir para onde eu primeiro estava? Significa, ele subiu para onde? Ele subiu para os céus. E ele diz para onde primeiro estava. Significa, primeiramente estava onde? Estava lá. Por isso, a sua trajetória não começou no parto de Maria. Ele já vinha vivendo desde a antiguidade. Só Maria é uma fonte que foi usada para apresentar o Criador ao mundo, como um bebê. E tudo em Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. É Jesus que fez tudo isso. Mas o mais interessante é aqui no Filipenses 2,5. De sorte que haja, nós somos aconselhados que tenhamos a mesma humildade que Jesus teve. De que maneira? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Está a perceber bem? Sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação,
tomando a forma do servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, aquela morte de cruz. Nós somos convidados a termos aquela humildade, vivermos uma vida de humildade, como Jesus Cristo fez. Ele sabendo que eu que fiz tudo isso, mas ele sabendo que tem todo o poder de fazer qualquer coisa que ele quisesse, mas ele permitiu se encarnar, viver uma vida humana, passar por toda a dificuldade que o homem passa, toda a perseguição, inveja, ódio, tudo aquilo, ele suportou tudo, mas sabendo que eu é que fiz essas pessoas que estão me maltratar, que não estão me receber, sabendo toda a história, que isso tudo é minha criação, mas ele se humilhou, se fez de um servo e passou por tudo que o homem passa, até entregou a sua vida por nós. Então nós somos convidados a vivermos a nossa vida com a mesma humildade que Jesus teve. Não queremos se exaltar ou se orgulharmos. Então a parte que mais nos interessa aqui é essa, que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele sabendo que eu sou Deus aqui, com todos os poderes, mas ele não quis se apresentar ou se mostrar às pessoas, mostrar aos fariseus que eu sou Deus, vou fazer isso, não. Até ele recusou aquela tentação que o diabo Satanás lhe fez, que transforma a pedra em pão ou se joga aqui para o chão. Ele negou essas coisas, porque ele não quis se orgulhar ou se exaltar a si mesmo. Ele se humilhou, como vem aqui no título do Filipenses 2:5. O título vem: Cristo, sendo Deus, humilhou-se. Ele, sendo Deus, humilhou-se. Mas ele mesmo, em João 10:30, diz o seguinte: eu e o Pai somos um. O próprio Jesus Cristo está dizendo: eu e o meu Pai somos um. Significa que eles estão em união, não é pessoas que estão divididos, cada um com o caminho dele, com a ideia dele, não. É um que trabalha em coordenação desde a fundação do mundo. Estão juntos. Como ele vai ser igual ao Pai se ele é inferior? Aí é o que você devia pensar. Ele não é um inferior, ele é igual ao Pai. Por isso ele, o Pai, é um. Porque ele é igual ao Pai. E ele atualmente está no trono. Então, ele mesmo em João 8:58 diz o seguinte: o próprio Jesus, com suas próprias palavras: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu já existia. Então, se ele fosse um profeta qualquer, como alguns acreditam, que nasceu de uma mulher, então cresceu, viveu, depois morreu e esperou o julgamento como uma pessoa carnal qualquer, então ele como que diria? Porque na época de Jesus, eram muitos séculos depois que existiu Abraão. Foram muitos séculos que separaram Abraão de Jesus. Mas ele diz que antes que Abraão existisse, ou por outro, antes que existisse, os grandes profetas, ele já existia. Significa que ele não é uma pessoa de hoje. Ele já vinha vivendo desde a criação do mundo. Então, se ele vinha vivendo desde a criação do mundo, significa que ele é o eterno. Ele é Deus. Não é um Deus criado, mas sim é um Deus da eternidade. Então, como podemos entender isso? Será que é um Deus dividido por três? Ou são três deuses? É muito simples entender isso. Dizer o nome de Deus é dizer três pessoas que estão dentro desse nome. Nomeadamente, Yahweh, que é aquela tetragrama de YHWH, que traduzido fica Jeová. E tem outro nome que está aí, outra pessoa, que é Yahusha. Esse Yahusha é que traduzido fica Jesus Cristo, que veio como filho. E tem um terceiro nome aí, que é Ruach HaKadosh, que é traduzido fica Espírito Santo. Esses três seres é que formam o nome de Deus. Então Deus não é apenas uma única pessoa, não. São três pessoas que formam o nome de Deus. Então é muito simples, é como se fosse um corpo humano. Tem três partes que formam o corpo humano. É a cabeça, é o tronco e o membro. Os membros têm suas funções, o tronco tem sua função, a cabeça tem sua função, mas tudo é que forma um corpo humano. Numa casa tem marido, tem mulher, tem filho, mas é casa, é a mesma casa. O nome vai ser o mesmo, é casa de fulano, mas dentro dessa casa vamos encontrar mulher, vamos encontrar filho. Aí.
é assim, é o país tem província, tem distrito, tem localidades. Mas cada uma das localidades pertence a esse país. Então, é como se fosse eu e tu e ele, 3 pessoas, nós combinarmos, fazermos nossa empresa e darmos nome a essa empresa. Então, quando alguém falar do nome dessa empresa, estará a falar de quem? Estará a falar do nome de um de nós. Por isso, falando do nome de Deus, você estará a falar o nome de um dos elementos que compõem esse nome de Deus. Eu espero que você tenha entendido. Falar o nome de Deus, você estará a falar de um dos 3 elementos que compõem o nome de Deus, porque esse nome de Deus é composto por 3, é como se fosse uma disciplina. Falar de biologia tem vários ramos aí dentro da biologia, mas tudo é biologia. Então, falar de Deus tem 3 nomes aí que formam esse nome de Deus, mas é Deus. Então, você falando de Deus está a resumir o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se quer detalhar, então, nesse nome de Deus, você pode falar Deus Pai, ou Deus Filho, ou Deus Espírito Santo. Depende como você quiser. Ou pode falar Deus Yahweh, ou Deus Yahusha, ou Deus Ruach Kodok, que é Deus Javé, Jeová, Deus Jesus, Deus Espírito Santo. Jesus é Deus, Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não foi criado agora, não. Até na fundação do mundo, ele que pairava sobre a face das águas. É uma coisa sobrenatural de muito tempo. Isso nós podemos concluir que talvez são seres celestiais e eternos do outro mundo, porque nós não sabemos quantos mundos temos que existe, é verdade. Não sabemos. Podemos dizer que são 3 seres que combinaram do outro mundo, que vamos fazer um outro mundo, o nosso mundo. Combinaram, fizeram esse mundo aqui. E neste mundo aqui criaram tudo que existe. Então, esse mundo vai ser de quem? Vai ser dessas 3 pessoas que combinaram. Porque nós não conhecemos, na verdade, o que está lá fora, o que existe de verdade, não sabemos. Mas se calhar são 3 pessoas que combinaram, que vamos lá fazer um mundo. Se calhar existe muita coisa lá fora, que nós não conhecemos. Então, combinaram 3 seres, que é Yahweh, Yahusha e Ruach HaKodok. Jeová, Jesus e Espírito Santo combinaram, vão fazer um mundo. Fizeram esse mundo aqui, com tudo que existe. Então logo esse mundo vai ser de quem? Vai ser dessas 3 pessoas. Por isso, eles 3, para além de criar divisões, não. Eles se deram um único nome, que nós os 3 vamos dar um único nome, que somos o quê? Somos Deus. Única pessoa, Deus. Quando você fala de Deus, dentro desse Deus é que você vai encontrar esses elementos, cada elemento com sua função. É como se fosse uma pessoa. Dentro dessa pessoa nós vamos encontrar nariz e orelha, vistas, muita coisa. Mas tudo é o que? É pessoa, está dentro da pessoa. Por isso, falar em nome de Deus, você está a falar dentro desse Deus, você vai encontrar o próprio Pai, vai encontrar o Filho, vai encontrar o Espírito Santo. E o Pai, o Filho, o Espírito Santo não são coisas que foram criadas. O Espírito Santo e o Filho não foram criados pelo Pai, são coisas eternas. São iguais, são Deus, não é uma coisa inferior. Então é tudo que eu tinha por hoje. Espero que você tenha gostado. Caso você tenha gostado, eu te agradeço bastante. E eu te agradeço também por seu tempo. Tchau, a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Os 10 versículos deste vídeo são 1 João 5, 7, Hebreus 1, 8 até 10, João 1, 1 até 5, João 1, 14, João 1, 10 até 11, João 6, 62, Colossenses 1, 16, Filipenses 2, 5 até 8, João 10, 30 e por fim João 8, 58. Obrigado por assistirem. Até a próxima. Tchau. Deus te abençoe.